Bom dia, bom dia. Bom dia novo, bom dia novo ano. Nós estamos aqui para fazermos o primeiro dia de jejum desses 12 dias de oração, de jejum para 12 meses do favor de Deus. E eu tenho certeza que você fez a escolha mais certa que você poderia fazer para começar um novo ano. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas o que vai definir que você tenha um ano do favor de Deus são também as suas atitudes e as suas escolhas. E hoje nós vamos falar sobre isso, baseado no livro de Esther que nós estamos fazendo esse jejum. E eu vou desativar os comentários e depois no final eu vou abrir os comentários novamente para a gente realmente focar naquilo que Deus quer falar conosco. Então eu vou desativar os comentários somente agora e vou colocar novamente no final. E nós vamos falar hoje sobre, você fez a opção, você escolheu fazer parte dessa convocação de jejum para poder ter 12 meses do favor de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Mas essa decisão que você tomou de poder participar desse jejum vai estar alinhada também, que vai garantir que você vai ter o favor de Deus, as escolhas que você fará durante esse ano, durante todo o ano. Todos os dias nós acordamos com a oportunidade de fazermos escolhas, como Esther teve a opção também de poder fazer essa convocação, de poder se apresentar diante do rei. Eu tô com a blusa aqui de Esther, né? E aqui fala assim, né? Que é o versículo Esther, capítulo 8, versículo 4. Diz assim: Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Então ela se levantou. Então ela escolheu, ela fez uma opção de se colocar diante do rei. E por que ela fez essa opção? Porque ela se colocou de pé diante do rei e se apresentou a ele. Ela teve dele o favor. Então nós vamos nesse ano, nesse novo ano, fazer escolhas nas nossas vidas todos os dias, e essas escolhas vão garantir que o favor de Deus chegue às nossas vidas. Eu quero começar, muitas de vocês me conhecem, já estamos aqui, já tem uns 7 anos, né, que eu estou nas redes sociais, e ontem eu sempre recebo, assim, algo de Deus que confirma aquilo que está no meu coração, sempre. Às vezes eu vou dar uma palavra, e aí vem de algum momento, vem aquela confirmação, não era para eu falar isso mesmo. E hoje eu vou contar para vocês, eu vou começar esse estudo contando só um testemunho da minha história, que fez com que realmente eu decidisse a estar aqui. E o poder da escolha, o que a escolha, as opções que nós temos diariamente tem o poder de transformar o nosso destino, transforma todo o nosso destino. Houve um tempo em minha vida, muito tempo em minha vida, que eu pensava, que eu achava que o destino não era nós que escolhíamos, mas que ele ia sendo revelado a nós à medida que nós fôssemos caminhando. Mas não é. Tem um versículo, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Ele está escrito assim, é muito interessante. E esse versículo, ele mudou toda a minha perspectiva de pensar dessa forma, que o destino vai sendo revelado a nós. Não, o destino somos nós que fazemos ele.
Nós fazemos as nossas escolhas e Deus abençoa as nossas escolhas ou não. É isso que acontece. Então, quem vai garantir que o favor de Deus chegue até você e a sua família são as suas escolhas. Então, eu quero falar nesse primeiro dia de jejum. Você escolheu jejuar, você escolheu buscar a Deus para que o favor de Deus chegue até a sua vida e até a sua família. É a melhor escolha que você poderia ter feito. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, guarde bem esse versículo para todos os dias desse novo ano de 2021. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto dele. Pois ele é a sua vida e dará vida longa na terra que ele prometeu dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus nos dá a oportunidade das escolhas. E ele sempre coloca todos os dias e lá será colocado diante de você, mãe, diante de você, mulher, diante de você, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Todos os dias. E Deus está falando conosco essa manhã, nesse primeiro dia do ano. Escolha me amar. Escolha me amar. E ouvir a minha voz e estar junto de mim. E aí nós vamos ter um ano, uma vida, meses do favor de Deus. Eu vou contar para vocês só um pouquinho desse testemunho que me abalou muito nos últimos dias. Quando eu tenho 29 anos de casada. 29 anos é o meu total. Eu casei muito novinha, casei com 16 anos. Muitos aqui não sabem da minha história real. E eu vou contar para vocês hoje um pedacinho da minha vida. E eu vou falar para vocês que a opção de vida define o nosso destino. As nossas escolhas definem o nosso destino. E eu casei muito nova. E eu sou americana, casada com brasileiro, e logo depois que nós casamos, nós fomos para a cidade de Nova York. E minha família morava lá, e nós fomos para lá. E nisso, quando depois de 5 anos de casada, eu tive meu primeiro filho, que é o Nathan, né? Hoje ele tem 22 anos. E eu sempre dentro da igreja, sempre eu converti, né, para os caminhos do Senhor. Eu tinha na idade de 13 anos, sempre muito devota a Deus, sempre fazendo tudo dentro da igreja. Mas quando eu tinha 11 anos de casada, eu cheguei perto do meu marido e a gente tinha acabado de comprar uma casa. A gente tinha conquistado muitas coisas no início do nosso casamento, e depois de 11 anos de casado nós conseguimos comprar o nosso primeiro imóvel em Nova York ainda. Eu tinha um bom trabalho, trabalhava no mercado financeiro. Meu marido nessa época estava pastoreando uma igreja, eu cantava no louvor da igreja. E quando chegou com 11 anos de casado, eu não queria ficar casada mais. Não queria estar casada mais. E eu cheguei perto do meu marido, meu filho estava com 5 anos de idade, meu primogênito. E quando eu cheguei perto do meu marido e falei com ele que eu não queria estar mais casada, que eu queria divorciar, e falei com ele assim, do nada. A minha família, a minha mãe, eu tenho um testemunho muito forte da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e minha mãe sofreu muito na época. E minha mãe falava assim, eu não vou desistir do seu casamento, eu não vou desistir. Por isso que hoje eu estou aqui, pelas orações da minha mãe, hoje eu estou aqui.
E então eu sou fruto do poder da oração de uma mãe. Então eu saí e pedi o divórcio do meu marido, e meu marido na época ficou muito mal e ele entrou em depressão muito forte. E eu estava preparando para ir para o Brasil, para ir embora, e o meu filho, ele vinha todos os dias no ônibus da escola, e era meu marido que esperava ele no ônibus da escola. Mas como meu marido estava muito mal, ele esquecia o meu filho no ponto de ônibus da escola. E então, às vezes, ele voltava para casa. E voltava para a escola sozinho, e meu marido tinha que sair de casa e buscar ele na escola. E depois, durante muitos anos, por que eu tô contando esse fato para vocês? Para falar que as nossas escolhas, elas determinam o nosso destino. E as nossas escolhas não somente determinam o nosso destino e o favor de Deus, como determina também dos nossos filhos. É o que falam aqui em Deuteronômio. Olha só que interessante. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Quando nós fomos para o Brasil, eu fui para o Brasil, nós vendemos a casa, que na época a gente tinha reformado toda a casa estava nova, nós vendemos e nós fomos para o Brasil. Depois de exatamente um ano que eu estava desviada dos caminhos do Senhor, um ano depois, exatamente um ano, à noite, eu ouvi a voz de Deus falar comigo que era hora de eu voltar. Eu ouvi aquela voz naquela noite, na madrugada, e eu senti que era a oração da minha mãe. A minha mãe olhava para mim e falava assim: filho, eu não vou desistir do seu casamento. Eu não vou desistir. E a minha mãe não desistiu de orar para mim todo esse tempo e por nós. E eu peguei no telefone na madrugada. Foi aquela escolha que eu fiz. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, ore por mim, porque eu quero refazer a minha família novamente. E naquele dia minha mãe orou. Eu fui na igreja, reconciliei com Jesus. E foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu procurei o meu marido e naquele dia a minha mãe, ela mudou um decreto. Eu estava com o divórcio marcado. Exatamente, o marido tinha entrado com todos os papéis do divórcio e no dia que eu ia divorciar, eu fui ali para fazer uma reconciliação. A minha mãe, através da oração, ela mudou o decreto de morte, de divórcio, para vida, para restauração. E nós começamos ali a nossa vida novamente, começamos tudo de novo. E Deus nos deu depois o Caleb, né? Depois ele nos deu o Caleb. Por isso que os meus filhos, eles são muito unidos, muito ligados um com o outro. E meu filho estava numa célula uma vez, com os 6 aninhos, né, que ele estava na época, e meu filho tem uma experiência muito forte com Deus nessa época, porque ele estava numa célula de criança e estava todo mundo fazendo um pedido para a criança, o que eles queriam. E meu filho falou assim: eu quero que meu pai e minha mãe se reconciliem, que eles voltem. Então nós voltamos ali, foi uma resposta de oração na vida do meu filho, e o meu filho pedia sempre um irmão. Eu quero um irmão, eu quero um irmão. E eu falava assim: mas pode ser uma irmãzinha? Ele: não, mãe, eu quero um irmão. E ele orava pelo irmão. E veio depois o Caleb, trazendo alegria para nós, trazendo esse selo de reconciliação. E nós formamos. Passaram-se muitos anos, tem muitos anos que isso aconteceu. Eu tenho 29 anos de casada, então eu tenho mais tempo de reconciliação. Nós ficamos nesses meses separados. Não deu um ano que a gente se separou e depois nós voltamos e recomeçamos a nossa vida de novo. E eu não tinha voltado na cidade de Nova York até poucos dias atrás. E nós fomos lá como família, fomos nós 4 como família para poder explorar da cidade. A gente gosta muito. Falei assim: nossa, é ali que tem a nossa história, onde tudo começou. E nós fomos em vários lugares. E o meu filho pediu para ir na casa. Meu filho pediu para ir na casa. E na hora que nós chegamos ali na casa, na rua, gente, me deu uma coisa tão ruim, tantas lembranças. E quando eu cheguei em frente à casa, eu falei assim: meu Deus,
Se eu não tivesse escolhido aquilo, qual que teria sido o meu destino? Eu teria tido outro destino. E a primeira lembrança que veio na cabeça do meu filho e do meu marido foi... Meu filho falou assim, eu lembro que eu ficava ali na esquina esperando o papai e ele não vinha. E isso me deixou profundamente triste na hora. Mas naquela hora, quando Satanás estava me acusando novamente, eu escolhi crer nas promessas de Deus. E naquela hora eu fiquei muito triste na hora, eu não conseguia ficar ali. E nós viemos embora, eu vim a viagem toda calada. Fiquei nesses 2 dias em oração e Deus falou assim, mas filha, naquele dia que você pegou o telefone e ligou para sua mãe orar por você, você fez uma escolha de vida. E você tem que focar nessa escolha que você fez. Então eu quero falar para você, mãe, saiba o que você vai escolher. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, eu já tinha pedido perdão ao meu filho várias vezes por isso. E eu falei assim, filho, me perdoa porque eu não fiquei bem, né? No dia ele falou assim, mãe, eu entendo e eu quero te falar algo, mãe. Nós não seríamos quem nós somos se não tivesse isso tudo acontecendo, se não tivesse isso tudo acontecido. Então eu vi que ali houve cura, houve restauração por causa de uma atitude minha. Eu quero mostrar para você que as suas escolhas, elas definem o seu destino e o destino da sua família, sim. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho sobre escolhas. Eu espero que esse testemunho realmente cause transformação na sua vida. E que você, acho que eu nunca falei isso aqui para vocês, mas o que me fez fazer e falar essa palavra para vocês foi essa experiência que eu passei na minha vida. E Deus falou assim, olha, você tem que contar essa experiência para que muitas, e hoje por isso que eu luto muito pelo casamento e pela aliança. Nós vamos falar muito sobre a agenda de Lúcifer nesse ano que irá fazer. Eu estou escrevendo o livro A Agenda de Lúcifer. E a agenda de Lúcifer é divórcio, destruição, e ele não destrói somente 2 vidas num casamento, ele destrói também os filhos. Mas só que quando Jesus entra na história, ele pode restaurar tudo de novo. Se você já chegou a ponto de divorciar, de separar, hoje seu marido já está com outra família, ei, não aceite condenação. Deus tem uma nova história para você. As escolhas que você faz hoje, agora, é que vão determinar o seu destino. E você pode transformar decretos de morte para decretos de vida. Decretos de prosperidade. Decretos para o favor de Deus, atraindo o favor de Deus para você e para sua família. Tenha sempre esse versículo em mente. E é por isso que eu falo que o destino, ele não é revelado à medida que nós andamos. O destino é uma escolha nossa, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Em nome de Jesus. Esther tinha uma escolha de vida ou de morte a fazer que determinaria o destino não somente dela, mas dela e de todo o seu povo. Agora está definido na história. Ficou definida a história do povo de Israel pela escolha que Esther fez de resgatar o seu povo a qualquer custo. E é isso que nós iremos fazer nesses 12 dias. Ela é conhecida como uma heroína, uma mulher de grande coragem e bravura, uma mulher de influência. Como você deseja ser conhecida, como que você deseja que os seus filhos e a sua família sejam conhecidos, depende de você fazer a escolha certa. Nesse primeiro dia de jejum, nós vamos declarar que nós vamos escolher certo. Quando você faz uma escolha na sua vida, existem ali, naquela hora,
anjos e demônios. Você sabia? Anjos e demônios, eles estão à espera para que você faça a escolha certa. Os anjos, para que quando você escolha certo, o favor de Deus venha até você. E os demônios estão ali também esperando para que haja destruição no seu destino. Mas nós somos hoje, nesses dias vamos declarar, nós somos eu sou uma mãe que ora, eu sou uma Esther nesses tempos modernos para mudar decretos, porque Satanás ele tem decretos de morte para a sua vida. Decretos de morte para a vida dos seus filhos, decreto de morte de sonhos, decreto de morte, de separação, de destruição. Mas Deus tem favor para você e para mim. Deus tem favor de Deus para nossa família. Deus transforma todas as coisas. Nós iremos transformar esses dias o nosso destino. Transformar da agenda de Lúcifer para a agenda de Deus. Nós vamos colocar o nosso destino, escrever o nosso destino na agenda de Deus e o destino dos nossos filhos, em nome de Jesus. Você já reparou que as escolhas mais difíceis que nós temos que fazer sempre são nos momentos que nós estamos sendo pressionadas? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, é que nós temos que fazer as escolhas mais difíceis. Jesus fez uma das escolhas mais difíceis da vida dele. Temos que lembrar que Jesus veio nessa terra como humano, 100% humano, 100% Deus. Ele suava, ele sentia dor, ele sentia frio, calor, para hoje ele entender o que nós sentimos quando vamos fazer escolhas. Jesus sabe quanto que dói às vezes você fazer uma escolha certa, mas ele fez. Tanto que ele fez algo que não era da vontade dele. As últimas palavras de Jesus foi: Senhor, Pai, passe de mim esse cálice. O que ele pediu? Eu não quero passar por isso. A minha humanidade não quer escolher isso. Eu não quero ir para a cruz. Mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele escolheu o caminho da obediência. Ele escolheu. Ele escolheu matar a carne. Ele escolheu. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Os fariseus andavam atrás de Jesus para poder afrontá-lo o tempo inteiro. E Jesus sempre esquivava deles. Mas quando chegou a hora, ele falou assim: eu me entrego, é eu que entrego o meu espírito. Não são vocês que estão me pegando, não sou eu que estou me entregando. Eu faço a escolha da obediência. Eu faço a escolha de alinhar os meus planos aos planos do Pai. E é isso que nós vamos fazer, e o favor de Deus vai chegar perto da sua casa. Deus, o Senhor Deus deu à humanidade o belo presente da dignidade da escolha. Ao tomar uma decisão, você deve sempre começar com o coração e a mente em Deus. É por isso que nós estamos jejuando esses dias. O jejum nada mais é do que ligar você a Deus. Você deixa o seu espírito forte. Faça abstinência mesmo de alimentos se você pode. Se você gosta muito de café, faça abstinência. Se você faça isso, porque com isso, quando você está se abstendo de algo, a sua mente está ligada em Deus. Na hora que você sente aquilo, vontade daquilo, você liga a sua mente em Deus. E você fará as decisões corretas. Como que você deve tomar uma decisão? Você deve começar com o que é certo, de acordo com os princípios do reino. Quando eu fiz a escolha lá atrás, não tinha divórcio, não é princípios do reino de Deus. Não é. Eu tomei uma decisão fora do princípio. Quando você for tomar qualquer decisão na sua vida, primeiro tem que ser de acordo com os princípios do reino e não do que é aceitável. Porque hoje em dia é assim. Não, mas
Cada caso é um caso, mas o meu caso é diferente, então eu aceito o divórcio. Você tem que fazer escolha de acordo com os princípios e não do que é aceitável, não do que está sendo aceito agora, mas sim de acordo com os princípios do reino. Por que Esther, ela proclamou jejum e oração? Porque ela precisava de conhecer o coração e a mente de Deus, se alinhar com o coração e a mente de Deus, para que o destino dela fosse cumprido. De outra forma ela saberia? Não. De que outra forma você vai saber o que está na mente de Deus? Quais são os pensamentos de Deus e os princípios de Deus, se você não está em conexão com Ele? Esses dias de jejum nós vamos estar em conexão com Ele. E você vai, todos esses dias desse ano, fazer as escolhas certas para atrair o favor de Deus para a sua vida. O favor de Deus, nós que optamos para obter o favor de Deus. Não basta só você fazer o jejum e orar durante esses 12 dias. Você também deve fazer escolhas de acordo com os valores. O que são valores? Os valores que você acredita. Os valores são algo que acreditamos tanto que eles orientam o nosso comportamento. Os valores, nossos valores ajudam a determinar como pesamos as consequências de escolher uma opção ou outra. Eu sabia que tinha causado estrago na minha vida, porque hoje eu sofro consequências até hoje disso. Hoje o meu filho tem marcas que eu não posso tirar. Ele tem lembranças que não tem jeito de eu tirar. Então, na hora que você for fazer, só aquele dia que eu estava em frente àquela casa, gente, uma casa que as pessoas sonham em ter aqui. Com tudo reformado, com tudo novo, com a escola melhor que tinha lá em Nova York na época. A gente tirou uma foto do meu filho em frente à escola. Ele falava assim, nossa, essa escola que era... Então, eu não pesei as consequências de tudo isso. Então, quando você tem valores imprimidos, impressos em você, de Deus, você vai pesar as consequências, mãe. E como diz nesse primeiro versículo, tenha esse versículo em mente. Para você e para os seus filhos. Você, mãe, faz escolhas para os seus filhos, o destino dos seus filhos. Está falando isso aqui, escolham a vida. Para que você e seus filhos possam viver. A escolha que você faz hoje vai definir o favor de Deus para a vida dos seus filhos. Para a nossa herança. Precisamos de sabedoria, de integridade e vontade para fazer as escolhas certas para nós mesmos. A escolha de Esther de seguir uma estrada menos percorrida produziu resultados significativos e maravilhosos. Mas um dia eu fui Esther e eu pesei os meus valores e os meus princípios e eu alcancei o favor de Deus, porque houve perdão na vida do meu marido. Ele escolheu me perdoar. E essa escolha dele trouxe grandes frutos. A minha família hoje é o bem mais precioso que eu tenho e eu luto tanto por ela. E falo para milhares e milhares e milhares de mães e mulheres, não desista do seu casamento e da aliança, porque Deus abençoa. Deus nos deu a beleza da escolha para tomar decisões e explorar o potencial puro ao nosso redor. Devemos criar a estrutura da nossa escolha e então Deus soprará vida nela. Esse é o favor. Quando você faz uma escolha, vem o favor de Deus na hora, naquela escolha que você fez. Os céus se abrem e Deus traz vida para aquela escolha. Em nome de Jesus, todas essas
escolhas que nós iremos fazer, mãe, todas essas escolhas que você irá fazer nesse ano de 2021. A escolha que você fez de fazer esse jejum 12 dias, de se colocar de pé diante do Rei para você e para sua família, vai trazer favor de Deus para você. Você vai fazer as escolhas certas. E nós vamos fazer algumas declarações durante esses dias. Eu vou postar essas declarações e no final do jejum nós vamos fazer a impressão dessas declarações. Amém? Declarações para despertar o nosso destino. Eu vou despertar e acordar de qualquer sono que eu estiver que paralisa o meu destino. Nós vamos acordar. Você acordou, você está aqui, 7 horas da manhã, por isso que eu coloquei cedo. Aqui, onde que eu estou, são 5 horas da manhã. Cedo, nós vamos acordar cedo. Nós vamos optar para ter bons hábitos, hábitos bons espirituais. Eu vou despertar da complacência e da indiferença. Eu sou um membro ativo do exército do Senhor. Enquanto eu vou falando, você vai dizendo amém. Eu vou ativar agora os comentários e você vai falando aí amém. Nós vamos fazer essas declarações e nós vamos orar. Vai ser sempre rapidinho aqui pela manhã. Eu vou envolver a cultura com as minhas orações e as minhas ações. Eu, em nome de Jesus, vou vencer a confusão em cada plano e conspiração demoníaca para eu manter o silêncio. Não, o meu testemunho, eu tenho que falar o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje falando da minha vida para vocês. Eu irei levantar e deixar a minha voz ser ouvida. Eu vou pregar a tua palavra. Eu vou encorajar os meus filhos, a minha família, a próxima geração de mães e de mulheres para que elas sejam piedosas, para que elas façam boas escolhas. Cada dom, talento e unção adormecidos em mim sejam despertados agora. Cada ideia dada por Deus seja despertada, seja ativada, seja cultivada e implementada para o avanço do reino na terra. Eu vou responder ao chamado de Deus. Eu não vou recuar com medo. Eu deixo a insegurança e o medo do fracasso. Eu quebro todo o espírito religioso que me empurrou para um plano que não era do Senhor na minha vida. Eu me liberto da apatia e da falta de preocupação com o meu destino e o destino da minha família. Eu vou resgatar o tempo perdido na minha vida. Não permitirei que um espírito de preguiça indolente controle a minha vida. Muitas vezes nós não temos disciplina de oração, disciplina de jejum por preguiça. Mas nós não iremos permitir que o espírito de preguiça e indolente controle a nossa vida em nome de Jesus. Eu andarei com cautela, não como uma mulher tola e incrédula. Eu sou sábia, eu sei qual é a vontade do Senhor para minha vida. O Senhor redimirá todo o tempo perdido e restaurará todos os anos perdidos. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Todo o tempo perdido será restaurado. O tempo que você fez as más escolhas,
a partir de agora será restaurado, porque você escolheu se apresentar diante do rei. Eu vou aproveitar todas as oportunidades apropriadas para cumprir o meu destino. Todas, cada uma delas. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma videira frutífera na mesa da minha casa. Meu coração está experimentando um grande despertar para o meu propósito e o meu destino. Você está tendo esse despertar aí agora? Eu vou buscar e encontrar o Deus que me chama. Ele nos chama a toda hora. E um dia, naquela madrugada que eu liguei para minha mãe, eu escutei o chamado de Deus e tudo transformou na minha história. Há um novo nível de urgência e paixão por um propósito surgindo no meu coração agora. Está surgindo no seu? Eu sou significativa. Eu deixo a desesperança e o desânimo de lado agora. O Senhor me valida e Ele me chamou, Ele me ungiu para um momento como esse. Ele me ungiu para um momento como esse. Eu vou usar a minha vida, a minha história, os meus recursos para realizar grandes coisas para o meu Deus. Amém. Amém. Você vai usar, não se envergonhe da sua história, mas use toda a sua história para que o reino de Deus seja expandido na terra. Eu sou uma Esther moderna, eu sou uma Esther nesse tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E como nós lemos, nós vamos agora orar. Nesse primeiro dia, eu quero que você fique em mente que a sua escolha determina o seu destino. E não só o seu, mas também o dos seus filhos e da sua família. E daquelas pessoas que vão te encontrar no caminho. Como um dia eu escutei o chamado de Deus, hoje muitas mães são abençoadas através da minha vida. Eu recebo muitos testemunhos, muitos, milhares de testemunhos. Mas se lá atrás eu não tivesse feito essa escolha, eu não estaria aqui. Então, a sua escolha determina não só o seu destino, mas o destino da sua família e o destino para aqueles que vão receber de você, porque a partir de hoje você não vai se calar. Você vai falar. Você vai falar da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida. Eu sou uma Esther moderna. Eu sou uma mãe que ora. Eu sou. Nós somos. E tenha esse versículo em mente antes de orar. Eu vou ler esse versículo novamente. Novamente, porque amanhã, porque depois, quando você tiver que escolher, você vai escolher a lutar pela sua saúde física. Eu já falei isso aqui também. Eu escolhi ter uma alimentação saudável. E vocês sabem que tem 3 meses que eu não como açúcar, carboidrato. Eu escolhi. E hoje já não é mais sacrifício. E nem no final de ano agora com as festas, com os negócios, eu não escolhi, porque foi uma escolha minha e hoje eu colho frutos. A minha saúde melhorou, eu comecei a fazer uso dos chás na minha vida e quando eu tomo chá eu melhorei a minha saúde física geral e isso faz com que a gente esteja bem.
Então são escolhas que nós temos que fazer diariamente. E porque hoje eu estou bem, quando eu estava depressiva, estava em cima de uma cama, a minha família, eu estava escolhendo ficar daquela forma. E a minha família estava colhendo fruto daquilo. Nos últimos meses, quando eu tive essa melhora por causa de uma determinação minha, a minha família fala, como você mudou, e hoje eles colhem desses frutos. Então, todas as vezes que você for fazer uma escolha, que seja na sua simples alimentação, que seja você praticar uma atividade física, que seja você ler a Bíblia, que seja você orar, que seja você qualquer decisão, lembre desse versículo. De tudo que eu falei hoje aqui, eu quero que vocês lembrem desse versículo. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que eu lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a voz, de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados. Aleluia! Deuteronômio 30, 19. Eu vou colocar essas declarações ali como uma postagem. E não se preocupe que depois no final nós vamos fazer todas essas declarações, nós vamos ter declarações poderosíssimas aqui, declarações poderosas, e nós vamos também colocar na impressão, para você fazer a impressão e para você sempre declarar durante esse ano inteiro na sua vida. Amém? Vamos orar para que nós possamos fazer a escolha certa, que Deus possa intervir nas nossas escolhas, né? Senhor, nós escolhemos esta manhã a bênção, nós escolhemos a vida, nós pedimos agora ao Senhor que nos dê a capacidade de tomar decisões sensatas. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discrição, nos dê, Senhor, direção. Eu escolho, Senhor, cada uma de nós aqui, escolhemos seguir os teus planos, os teus propósitos. Nós escolhemos sair da nossa zona de conforto. Nós escolhemos, Senhor, nos colocar de pé diante do Senhor. Nós escolhemos não sermos mais vítimas das circunstâncias, vítimas dos nossos pensamentos. Nós decidimos, Senhor Deus, perdoar e pedir perdão. Nós decidimos, Senhor, hoje a nos colocar de pé, diante do Senhor, todos os dias desse ano, Pai. Em nome de Jesus, nós não vamos deixar que o espírito de ódio infiltre nos nossos corações, que o espírito, Senhor, de covardia, Senhor Deus, de preguiça, Senhor Deus, entre na nossa vida. Nós não vamos permitir que a vingança, que a raiva, Senhor Deus, entre na nossa vida, Senhor, mas nós vamos fazer escolhas boas, escolhas motivadas, Senhor, pelo teu amor, escolhas que estejam alinhadas, Senhor Deus, alinhadas aos princípios, aos valores do reino do Senhor. Eu escolho, Senhor, nós escolhemos aqui agora andar em retidão, em ser uma mulher que busca a santidade do Senhor. Nós escolhemos agora romper, ó Deus, romper agora com todo o desânimo, Senhor. Em nome de Jesus, nós escolhemos deixar um legado aqui nessa terra de bondade, de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço agora por cada mãe aqui, por cada família representada. Cada mãe aqui, Senhor, representa uma nação, representa, Senhor Deus, uma família. Senhor Deus, e família, Pai, é um
o núcleo da nação. Senhor Deus, nós queremos mudar as nações da terra, mas às vezes nós precisamos de fazer mudanças dentro da nossa família. Senhor Deus, e nós queremos agora abrir, nós decidimos abrir o nosso coração agora para as mudanças que serão necessárias para que nós possamos fazer boas escolhas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo agora boas escolhas para cada uma de nós aqui, escolhas que mudam destinos, Senhor Deus, escolhas, Senhor Deus, que faz com que os planos do Senhor e o favor do Senhor esteja sobre nós. Eu vejo o favor de Deus, o cetro do Senhor sendo levantado ao nosso favor, porque nós iremos durante todo esse ano de 2021, que se inicia hoje, fazer escolhas alinhadas com o Senhor, alinhadas, Senhor Deus, com o teu coração, alinhadas com os princípios e os valores do teu reino. Senhor, muito obrigada por essa manhã de transformação. Eu já vejo aqui muitas mães, Senhor Deus, fazendo escolhas corretas, Pai, e mudando decretos de morte, de divórcio, de destruição, Senhor Deus, de doenças para a vida, porque vão encontrar o favor do Senhor aqui na terra. Cada dia, Senhor, em nome de Jesus, decretos de falência serão transformados para decreto de prosperidade. Eu vejo o Senhor transformando o decreto de falência, de destruição, para decreto de prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade na mente, na saúde mental, na saúde física. Senhor, em nome de Jesus, escolhas corretas, nós profetizamos e nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós estamos de volta às 7 da manhã e nós vamos falar a respeito do favor de Deus. O que é favor? O que o favor de Deus faz nas nossas vidas? E nós vamos fazer declarações para ativar o favor de Deus para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu volto daqui a pouquinho com o Bíblia Todo Dia, lendo para vocês de Gênesis 1 a 3. Se você ainda não fez a impressão, vai no nosso site, faça a impressão, está ali gratuito, está lindo, está ali com Esther. Tudo esse ano vai ser de Esther, porque esse ano nós vamos ter o favor de Deus. Deus vai levantar o cetro ao nosso favor. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã.